17. Voltando um pouco mais ainda para a história do ensino municipal, eu lembro-me também que nesse período, já do primeiro governo do prefeito Fernando Fernandes, nós municipalizamos o ensino, conforme já contamos aqui na outra conversa que tivemos, e precisávamos criar o Conselho Municipal de Educação, onde nós conseguimos dar toda a estrutura legal à Secretaria Municipal de Educação da cidade. O estatuto foi um grande marco na história, muito bem construído. A professora Maria Alice Borges Guion, hoje nome de escola, dividia mandato de vereador comigo, nós éramos 2 vereadores, ela diretora de escola aqui em São Paulo, na Prefeitura de São Paulo. Maria Alice muito envolvida politicamente com o Partido dos Trabalhadores. Naquela ocasião, a prefeita de São Paulo era a Luísa Erundina. O Estatuto do Magistério de Taboão, pelas mãos da Maria Alice, serviu até como parâmetros para a Prefeitura de São Paulo conseguir também concretizar o Estatuto do Magistério Municipal de São Paulo. Antes do prefeito Armando Andrade, as pessoas eram um assistencialismo. A prefeita Laurita era uma mulher bondosa para a população, fazia as caridades aí. Ficou uma mulher muito querida, tinha referências dela, ela foi eleita prefeita do Taboão. O Nicola Vivilec, o primeiro prefeito do Taboão, depois Oswaldo Cesar de Oliveira, depois Aridal. Mas o Aridal já era o 4º prefeito da cidade, trabalhava na Pan Costura, uma empresa em São Paulo. Ele vinha para Taboão 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, prefeito. E aí ele despachava até meia-noite, 1 hora com os auxiliares, mas não conhecia as ruas, não ia na Feira do Sara, não sabia o que era o rio, onde tinha enchente, porque trabalhava em São Paulo e depois chegava no Taboão de noite, depois do trabalho. Ele era o prefeito da cidade, tinha os proventos de prefeito, o subsídio de prefeito, mas era coisa irrisória, que ninguém se importava dele trabalhar em São Paulo e vir para cá depois para ser prefeito à noite, sábado e domingo, que andava para um bairro para outro, né? O prefeito, então, começou a pensar na criação de um espaço, e aí nasce o Centro Municipal de Recreação e Cultura, o CEMUR, inaugurado no dia 23 de novembro de 78. E aí o CEMUR era o quê? Era a direção para formaturas das escolas, eventos das escolas. Eu era o diretor de Educação e Cultura. Então eu fiz o cerimonial, eu que dava a palavra para o governador do estado, para o Blota Júnior, para o prefeito da cidade, na inauguração do CEMUR. E aí o CEMUR então no governo do Armando Andrade, ele servia para esses bailes, servia para encontro de clubes de mães. Clube de mães era muito interessante naquela ocasião para a história da cidade. A cidade estava ainda engatinhando, se organizando, se estruturando. O clube de mães era a fonte de renda de algumas famílias. As mães que faziam crochê, bordado, blusa, isso, aquilo lá, isso afetava na economia doméstica. O Marcos Mendonça, hoje é presidente da Fundação da TV Cultura, né? O Marcos Mendonça não era vereador na época, ele era o secretário de Cultura do Mário Covas. O Marcos Mendonça convidou todos os secretários de Cultura da Grande São Paulo, porque ele tinha uma proposta para fazer de parceria com as cidades de todo o estado de São Paulo, Grande São Paulo e o interior do estado. Ele estava criando o Mapa Cultural Paulista. O Mapa Cultural Paulista ele enfocava todas as faces culturais do estado: cinema, teatro, dança, música, literatura, artes plásticas, toda a parte de criação cultural no estado ia ser abraçada pelo Mapa Cultural Paulista.
fez uma reunião lá em São Paulo, eu fui à reunião representando Taboão. Mas eu era o único secretário de educação presente lá. O Marcos Mendonça falou: Fenômeno, você quer ficar com o que aí? Eu tinha o SEMUR, né? Ele me perguntou de pronto, assim, lá no meio de todo mundo. Eu falei: eu quero teatro. O pessoal vaiou, eu quero teatro, Marcos. Ele falou: então o teatro vai para Taboão da Serra, outra vaia. Aí ele falou assim: não, eu estou decidindo aqui, estou tomando a decisão, porque o único secretário municipal presente é o de Taboão da Serra. Os outros mandaram representantes, mandaram um diretor e tal. Então ele consagrou a cidade porque o secretário estava presente, o mérito era esse só. Bom, o Taboão ficou sendo sede do Mapa Cultural Paulista por mais 2 vezes ainda, não só a primeira, a segunda e a terceira. Nessa ocasião, trouxemos para cá, lá da Secretaria de Cultura, parente do Serra, não o Serra que é ator de teatro em São Paulo, um cunhado do Serra, o Amauri Alvarez. O Amauri faleceu, aqui, ainda atuando aqui, e o Amauri é nome, nós criamos a Casa da Cultura Amauri Alvarez, fica aqui no CEPIM, não sei se está funcionando ou não. A Casa da Cultura Amauri Alvarez. O que o Amauri criou na Casa da Cultura? O Amauri criou grupos espalhados por toda a cidade. A cultura está com a população, é um pertencimento, dança, quem sabe, é do povo. Teatro, quem sabe, é a população. Literatura, quem sabe, é o escritor, o poeta. Não é o prefeito, não é o vereador, não é o diretor de cultura. Essas pessoas precisam ser, esses são os animadores culturais. Mas o teatro já tinha um embrião chamado Manuel da Nova, o pai de todos. Mas aqui, passou por aqui o Amauri Alvarez que eu estou falando, o Zé Maria está aí na Paixão de Cristo, o Amaral está aí, vocês conhecem o Amaral, está por aí. O Reginaldo faleceu, do Grupo Só de Raiva, extraordinário. Daniel Gutierrez e a Mulher, olha, arrepio. Daniel tem um teatro na casa dele, um peruano, sabe, aqui no Coabara. Então, essas são pessoas que, no teatro, então, riquíssima experiência em Taboão. Taboão sempre foi muito rico em, por exemplo, dança. Quem não conhece a Academia Semiramis, a filha da Semiramis aqui, no Maria Rosa? A Sônia Almeida. A Sônia veio trabalhar conosco naquela ocasião. Criamos festivais de dança aqui no SEMUR. Nada da literatura. Taboão é riquíssimo. Então você tinha mostras de literatura. Quem nunca ouviu falar de Sérgio Vaz? Dizendo Sérgio Vaz, atravessou a fronteira, foi para a Europa, vai para Frankfurt, Paris. Ele vai lá. Sabe, ele acompanha. Foi um dia, foi na Veja aí, os 100 notáveis do Brasil. Ele estava no meio do Fernando Henrique. Sérgio Vaz. É pai de aluno da rede. Tivemos aqui no Taboão uma pioneira, Humberta Maria Ramos. Uma mulher que era servente de escola e, que eu saiba, 2 livros ela autografou no SEMUR. Deve ter sido autora de outras obras ainda, de poesia, né? Isso para mostrar que nós temos uma formação cultural muito bonita aqui, através do pessoal da própria população. Ainda nesse ano agora, recebeu o prêmio Governador do Estado, o Pezão. Pezão é nosso cronista de futebol aqui do Taboão. Temos ainda na parte de literatura, o Antônio Carlos Santos sempre se envolve por aqui, não sei se tem, também é autor de livro. Eu dizia de música, nós tivemos o maestro Álvaro aqui, lá nos primórdios de Taboão, no envolvimento com a Igreja Santa Terezinha, com a banda de música da cidade, o maestro Álvaro. Depois tivemos o maestro Edson, com a Orquestra Jovem de Metais, a Escola de Música Si Maior,
da Silene Lac. A Silene hoje é assistente de diretor, ou vice-diretora da escola Aracide Abreu Pestana. Tivemos uma experiência do Zezé da Silva, José da Silva, o Zezé. O Zezé era o coordenador da fanfarra da escola Reverendo Almir Pereira Bahia, lá no Santo Onofre, ponto final do Pirajussara, Avenida Ibirama. O Zezé deu um grande filhote, que foi o Gandola. Quem não conhece o Gandola continuou sendo o instrutor lá. Depois nós tivemos o Taxinha. O Taxinha era o grande... Nós trouxemos o Taxinha para ser o instrutor de todas as fanfarras. Deixava um dia numa escola, um dia na outra, porque ele ia ensinando os toques para as crianças, porque as escolas não tinham professor de música. Era o Taxinha, Jorge Rodrigues Pasqualini, hoje nome de uma avenida na Vila Iase. Quem que foi o aluno do Taxinha, do Jorge Rodrigues Pasqualini, que depois assumiu as fanfarras? O Xandão. O Xandão ia ensaiar as fanfarras e tal. Na área do jornalismo, quem conta a história da cidade, vai registrando os fatos, vocês vão consultar. O Pirajussara era tocado pelo Valdemar Gonçalves. Escreveu o livro, autor do hino da cidade. O hino só não é oficializado porque não passou por lei. O jornalista do cidadão Nilson Latorre, a família Domini, da Gazeta de Tabuão, a Miriam Barcelos, essas pessoas foram os noticiaristas, foram registrando toda a história da cidade ao longo do tempo. Davi da Silva, Davi está vivo aí, Bar e Lanches Tabuão, entrem lá no... Mas de uma escrita extraordinária, né? O Pezão, outro, né? O Eduardo Toledo, aí do blog do Tabuanense, o Daniel e a Cláudia Funari, que se envolveram sempre também com notícias, o Mário de Freitas, o Márcio Amêndola. Então essas pessoas sempre foram os grandes animadores culturais da nossa cidade, nas mais variadas áreas. No cinema nós tivemos lá no Sítio das Madres. O Zagatti foi a Cristina Aguilera, professora da rede. A Cristina levou o Zagatti no Jô Soares. Finalizando a nossa conversa aqui, eu gostaria muito de saudar todos os que estão envolvidos com a rede municipal de ensino. Mas pude participar da criação da lei que foi enviada à Câmara para criar o ensino municipal, da inauguração das 3 primeiras escolas municipais infantis, o Tia Anastácia, hoje Heitor Villa-Lobos, o Monteiro Lobato e o Pica-Pau Amarelo. Tive a felicidade de ser o fundador da Escola Rui Barbosa, que oferecia habilitações profissionais plenas em contabilidade, secretariado e processamento de dados. E vejo hoje que a rede, com mais de 30 mil alunos, 30 mil estudantes, com um corpo docente, um corpo técnico, um corpo administrativo, com toda uma secretaria tão bem estruturada e comandada pelo professor João Medeiros, com equipes notáveis a ajudá-lo nessa ampla tarefa, tenho certeza absoluta que a rede municipal de ensino de Taboão da Serra estará consagrada sempre por toda a população. E um abraço a todos da educação municipal de Taboão da Serra. Um abraço para todos.